Se você acompanha a nossa obra, sabe o que a gente está passando. E talvez você também esteja construindo, reformando, comprando um imóvel ou simplesmente sonhando em conseguir fazer isso algum dia. Porque no final das contas existe uma coisa muito parecida em todos estes sonhos. A gente trabalha muito para conseguir o dinheiro que vai colocar ali. E quando finalmente chega a hora de construir, comprar ou reformar, começam as escolhas. Vale a pena gastar? Onde é melhor economizar? O que realmente vai fazer diferença? E se o que parecer uma economia hoje acabar custando muito mais amanhã? Por isso, hoje eu quero aproveitar o caso real de um cliente para mostrar 3 coisas que podem ajudar você a tomar decisões melhores quando estiver construindo, reformando ou comprando um imóvel. Primeiro, vou olhar para um imóvel além do preço e da beleza. Segundo, vou decidir onde vale a pena investir e onde você pode economizar. E terceiro, como pensar nos custos que não aparecem na hora da compra, mas que podem pesar muito no futuro. E tem uma coisa que eu acho ainda mais interessante: você pode aprender a pensar como um investidor, mesmo quando está construindo a casa onde vai morar. Hoje eu vou mostrar com números quanto custou preparar um apartamento novo de 64 metros quadrados para locação, mas este não é um vídeo sobre decoração, é sobre escolhas. Escolhas que começam muito antes de colocar uma torneira, escolher um revestimento ou comprar um imóvel. E talvez depois desse vídeo você consiga olhar para algumas decisões da sua própria obra de uma maneira um pouco diferente. Esse cliente queria comprar um apartamento para colocar para alugar. A faixa de valor que estávamos procurando ficava aproximadamente entre 300 e 380 mil reais. Então não era simplesmente encontrar o apartamento mais bonito que aparecesse. A gente precisava encontrar algo que fizesse sentido dentro daquele orçamento e daquele objetivo. E começamos a procurar pensando em algumas características. Uma delas era a localização. Havia interesse em uma região com grandes empresas no entorno, porque isso poderia ampliar o público interessado naquele imóvel. Também procuramos um apartamento com 3 quartos. Não porque 3 quartos sejam sempre melhores, mas porque isso poderia atender a um número maior de perfis de moradores. Também queríamos um imóvel novo ou recente justamente para evitar naquele momento algumas preocupações maiores com manutenção. E havia outra questão, o acesso. Tanto para quem vai chegar a pé quanto para quem vai de carro. Como estávamos trabalhando nessa faixa de valor, era bastante comum encontrar edifícios sem elevador. Por isso, nós já tínhamos definido que não queríamos um apartamento em andar alto. O ideal seria até o 2º andar. E a vaga de garagem era imprescindível, de preferência uma vaga coberta, mas, dentro daquele orçamento, estávamos dispostos a aceitar uma vaga descoberta, desde que ela fosse próxima da área coberta e tivesse um acesso fácil. Então, antes mesmo de começar a comparar os apartamentos, já tínhamos alguns critérios muito claros: localização, número de quartos, idade do prédio, acesso e vaga de garagem. E isso fez toda a diferença na hora de decidir o que realmente valia a pena visitar. E aqui eu quero fazer uma pausa, porque talvez você esteja pensando: mas eu não estou comprando um apartamento para colocar para alugar? Talvez você esteja construindo a casa onde vai morar, e é justamente aí que eu acho que essa conversa fica interessante. O mesmo raciocínio ocorre quando construímos uma casa para vender ou para nós mesmos. Quando estamos construindo a nossa casa, é muito fácil tomar decisões pensando apenas no que a gente gosta. Eu quero assim, eu sempre sonhei com isso, eu acho bonito, e tudo bem. A nossa casa precisa ter a nossa cara, mas além disso, também precisa pensar: quanto isso custa? Quanto vai custar para manter? Essa metragem vai continuar atendendo a minha família? Essa localização faz sentido? Esse projeto está aproveitando bem o terreno? O que vai acontecer se eu precisar vender essa casa no futuro? Porque mesmo quando a casa é para nós, estamos colocando uma quantidade enorme de dinheiro em uma decisão. E é por isso que eu acho que vale a pena aprender a pensar como investidor, mesmo quando estamos construindo para nós mesmos. E esse é justamente o tipo de decisão que eu trabalho como arquiteta e corretora. Não é simplesmente olhar se um imóvel é bonito, é entender se ele faz sentido para o objetivo de quem está comprando, construindo ou reformando. Se você está vivendo esta fase e sente que tem muitas decisões para tomar, eu deixei na descrição um link onde você pode conhecer melhor o meu trabalho e falar comigo.
Depois de analisar essas questões, encontramos este apartamento. Ele tinha 3 quartos, era novo, estava em uma região com grandes empresas no entorno, ficava no primeiro andar, tinha uma vaga de garagem e estava dentro da faixa de investimento que o cliente tinha estabelecido. Não era necessariamente o apartamento mais bonito que encontramos, era o apartamento que fazia mais sentido para aquele objetivo. E essa diferença é muito importante, porque o investimento não é encontrar o imóvel perfeito, é encontrar uma combinação que faça sentido. Depois de escolher o imóvel, veio uma segunda questão: quanto dinheiro colocar dentro dele? E aqui existem 2 extremos. De um lado, você pode pensar: já que vou fazer tudo do melhor. E então começar a colocar o acabamento mais caro, a marcenaria mais sofisticada, a torneira mais cara, o móvel mais bonito. Só que estamos falando de um imóvel para locação. Será que o futuro morador vai perceber ou valorizar tudo isso? Será que esse dinheiro vai voltar? Mas também existe o outro extremo. Você pode pensar: não vou investir mais nada, o imóvel é novo, deixo assim e o inquilino que faça do jeito que quiser. E isso também pode não ser uma boa decisão, porque um imóvel vazio também tem custo. Enquanto ele não está alugado, continuam existindo financiamento, condomínio, IPTU e outras despesas. E um imóvel mal apresentado pode demorar mais para encontrar alguém interessado. Então a pergunta não é quanto eu consigo gastar e também não é quanto eu consigo economizar. A pergunta é onde esse dinheiro realmente faz diferença. E agora eu quero mostrar os números, porque acho que essa é a informação que pode ser muito útil para quem está pensando em fazer algo parecido. Não só para quem quer comprar um apartamento para alugar, mas também para quem está construindo ou reformando e quer ter uma referência de quanto algumas destas escolhas podem representar no orçamento. Então, vamos colocar tudo na ponta do lápis. Valor do imóvel, marcenaria, torneiras, iluminação, espelhos, equipamentos e outros itens. Total investido. Mas eu não quero simplesmente mostrar os valores, quero mostrar por que cada decisão foi tomada. Começando pela marcenaria. Aqui a ideia era entregar o apartamento pronto para ser usado. O mínimo para mim era resolver a cozinha e banheiros, porque são ambientes em que a marcenaria faz muita diferença e fica incorporada ao imóvel. Neste caso, também fizemos o quarto do casal, porque aproveitamos melhor o espaço e já deixamos um lugar adequado para guardar as roupas. Ou seja, não fizemos marcenaria em todos os ambientes, fizemos onde ela realmente entregava valor. Em relação às torneiras, principalmente a torneira da cozinha, fizemos uma escolha pensando em custo-benefício. A cozinha é um dos ambientes mais utilizados e a torneira é um item que precisa ser funcional, ter boa qualidade e também contribuir para a aparência do imóvel. Então aqui fazia sentido investir em uma peça melhor, mas não necessariamente na mais cara. Na iluminação, o objetivo era outro: valorizar os ambientes e entregar uma casa agradável para quem chegasse. Não precisávamos colocar luminárias caras em todos os lugares, mas precisávamos escolher bem onde a iluminação faria diferença. Os espelhos foram outro investimento relativamente simples, mas que fazia diferença. Além de serem necessários em ambientes como os banheiros, eles ajudam a deixar os espaços mais completos e visualmente maiores. É um daqueles itens em que o custo não precisa ser enorme para melhorar bastante o resultado. E também investimos em alguns equipamentos que já deixariam o apartamento realmente pronto para receber um morador. Aquecedor de água, fogão de embutir e coifa, por exemplo. Aqui a decisão foi pensar na praticidade. O inquilino não precisa chegar e começar a resolver uma série de coisas para conseguir usar o apartamento. Ele já recebe um imóvel funcional e pronto para morar. Então, quando vocês olharem para o valor total que investimos, é importante entender que não foi simplesmente dinheiro gasto para deixar o apartamento bonito. Cada item tinha uma função. Alguns agregavam funcionalidade, outros valorizavam o imóvel e outros tornavam a experiência de quem vai morar ali bem melhor. E é esse o raciocínio que eu acho importante levar em qualquer obra.
Uma escolha de R$ 100 parece pequena, outra de 500 parece pequena, outra de 1.000, e quando você percebe, são vários milhares de reais. E acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu queria deixar neste vídeo. Custo-benefício não significa comprar o mais barato, mas também não significa comprar o melhor de tudo. É entender o que eu preciso obter com esse dinheiro, onde vale a pena investir um pouco mais, onde ninguém vai perceber a diferença, onde uma economia pode comprometer a qualidade e onde gastar mais não vai simplesmente trazer um benefício proporcional. Essa lógica vale para uma torneira, para uma janela, para um revestimento, para uma marcenaria e vale para uma casa inteira. E quando estamos falando de um imóvel para investimento, existe ainda uma variável que muita gente esquece: tempo. Enquanto o apartamento está vazio, o proprietário continua tendo despesas. O financiamento continua, o condomínio continua, o IPTU continua e a manutenção pode aparecer, mas o aluguel não entra. Então, para quem está fazendo um imóvel para investir, tempo também é dinheiro. E por isso as decisões precisam ser bem pensadas, mas também precisam ser tomadas. E uma obra que demora mais, uma escolha que atrasa a execução, um imóvel que fica meses vazio, tudo isso tem um custo. Depois de todo esse investimento e dessas escolhas, o apartamento ficou pronto e foi colocado para locação. A intenção não era necessariamente ter uma grande renda imediatamente. O objetivo era que o aluguel ajudasse a pagar o financiamento e que ao longo dos anos aquele imóvel pudesse representar uma segurança financeira maior. E existe ainda uma pequena diferença que será utilizada para os impostos no fechamento anual do imposto de renda, ou seja, tudo precisa estar na ponta do lápis. E talvez seja exatamente por isso que este assunto esteja tão presente para mim, porque enquanto eu estava ajudando esse cliente a tomar essas decisões, eu também estava tomando decisões na construção da nossa própria casa. Eu até gostaria de construir uma casa menor, mas será que uma casa muito pequena faria sentido para aquele terreno e para aquela região? Se eu economizasse demais na construção, poderia chegar no futuro com uma casa que não atende mais a nossa família e que também não aproveita adequadamente o valor daquele terreno. Então, eu também preciso pensar onde vale a pena investir, onde posso economizar. O que vai fazer diferença daqui a 10 anos? O que vai gerar manutenção? O que é importante para nós hoje e o que pode ser importante amanhã? E eu não estou dizendo para você transformar a sua casa em um negócio. Estou dizendo para você olhar para suas escolhas com um pouco mais de distância. Se você está construindo para investir, coloque tudo na ponta do lápis. Localização, custo, prazo, público, aluguel, manutenção, impostos, tempo, porque o tempo é dinheiro. Mas se você está construindo para morar, também vale pensar: a localização é boa para minha família? A metragem vai me atender daqui a alguns anos? O projeto está aproveitando bem o terreno? Quanto vou pagar de impostos? Quanto vai custar manter esta casa? Onde vale a pena economizar e onde não vale? E principalmente, essa decisão que estou tomando hoje vai fazer sentido no futuro? No fim, o apartamento que eu mostrei para vocês hoje não é só um apartamento de 64 metros quadrados. Ele é um exemplo de uma coisa que acontece o tempo todo quando a gente constrói, compra ou reforma. A gente precisa fazer escolhas, e essas escolhas custam dinheiro. O dinheiro que está indo para uma obra não apareceu do nada, foram meses ou anos de trabalho para conseguir chegar até ali. Então, se eu pudesse deixar uma ideia para este vídeo, seria: não pense apenas em quanto uma coisa custa, pense no que você está recebendo em troca desse dinheiro, hoje e no futuro. Porque você pode estar construindo para alugar, pode estar construindo para vender, ou pode estar construindo simplesmente a casa onde vai viver com a sua família. Em todos estes casos, vale a pena pensar como alguém que está cuidando do próprio dinheiro. Porque no fim, a gente não trabalha tanto para simplesmente ter uma casa, a gente trabalha para ter uma vida com mais segurança, mais tranquilidade e mais liberdade. Se você está justamente vivendo esse momento, pensando em comprar, construir ou reformar e querendo tomar decisões melhores antes de colocar o seu dinheiro na obra, eu também faço esse tipo de assessoria. Se quiser conhecer melhor meu trabalho ou falar comigo, o link está na descrição deste vídeo. E agora eu quero saber de você. Você é do time que prefere economizar o máximo possível na obra ou do time que prefere investir mais agora para ter menos problemas depois?
Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber muito o que vocês pensam sobre isso. E talvez a gente possa conversar mais sobre este assunto em um próximo vídeo. Talvez usar bem o dinheiro seja justamente isso, tomar boas decisões hoje para ter mais liberdade amanhã.